A todos e todas. Eu sou a professora Núbia Schaper, sou professora da Faculdade de Educação e é um grande prazer estar aqui essa noite com vocês, na companhia da querida Ana Paula Machado, que vai nos ajudar a fazer, então, a tradução em Libras, para que outras pessoas possam, então, estar conosco, ampliando esse diálogo tão importante, como é o tema do nosso encontro de hoje. Estarei aqui também com a Ercília, né, que vai nos ajudar, e com a Ilza, que são as intérpretes. A Ana Paula trabalha na Universidade Federal de Juiz de Fora, Ercília e Ilza trabalham na Prefeitura de Juiz de Fora, e é uma grande parceria, uma grande alegria ter vocês aqui com a gente. Bom, como eu disse, sejam muito bem-vindos. Nós estamos no terceiro evento de acolhimento e integração da FACED. Nós desejamos boas-vindas aos estudantes da Faculdade de Educação nesse período letivo, sejam os calouros, sejam os veteranos da graduação presencial ou à distância e da pós-graduação. Desejamos também boas-vindas aos professores e às professoras e aos tais e aos nossos colegas trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que estão lá conosco na FACED. Com muita alegria, estamos aqui para receber vocês, mas também precisamos dizer que nós estamos sendo desafiados pelo agravamento da pandemia. E aí, nesse sentido, nós nos solidarizamos com os mais de 200 mil mortos, né, vítimas da pandemia nesse país. E os tempos sombrios que nos acometem. Diante desse contexto, nós acreditamos que esse acolhimento poderá aproximar a FACED da sua comunidade, lugar onde juntos nós sonhamos, nós ousamos e pensamos um futuro através da educação. Aqui na FACED, todas as licenciaturas oferecidas pela UFJF se encontram nas salas de aula, nos corredores, na biblioteca, nos núcleos de pesquisa, na sala do DA, na cantina, no jardim. São encontros que acolhem e dão guarita, realizam trocas e parcerias, desenvolvem novas ideias e ampliam o mundo, constroem conhecimento e exercitam a humanidade que em nós habita. Neste ano, estamos celebrando o centenário de nascimento de Paulo Freire, a nossa grande e eterna inspiração. Com ele, aprendemos a lutar pela liberdade, pela emancipação, por uma pedagogia que escape ao pesadelo das concepções ingênuas ou mercantilistas da educação. Na FACED, nós refletimos a formação de professores e professoras orientada pela sensibilidade, pelo conhecimento e pela valorização da dignidade humana. Então, Paulo Freire, sempre presente. Em parceria com o diretório acadêmico Murilo Avelar Ingel, do curso de Pedagogia, organizamos o evento Desafios Contemporâneos, apresentando nesta edição 3 lives, com temas distintos transmitidos pelo canal da FACED UFJF no YouTube. Esta é a terceira, né, e última live e traz à tona os desafios da educação em tempos de pandemia, a realidade de Juiz de Fora, com a presença da nossa convidada, a professora que neste momento ocupa o cargo de secretária de Educação, Nádia de Oliveira Ribas. Chega perto, Nádia, da gente, naquilo que é possível, né, estar perto. Nós fomos, então, Nádia, ao seu currículo, Lattes, e aí a gente viu lá no currículo que você é pedagoga, que você é especialista em alfabetização e linguagem, que você é mestre em educação, aqui pela Universidade Federal de Juiz de Fora, no nosso programa, e atualmente você estava ali discutindo com a gente no doutorado as suas inquietações de pesquisa, né? Você também realizou toda essa formação na UFJF, né, como eu disse, é professora do município há 27 anos, com experiência em administração educacional, atuando no atendimento educacional especializado, o AEE. Desde o dia 1º de janeiro deste ano, você assumiu, então, a Secretaria de Educação aqui de Juiz de Fora, e eu não posso negar da alegria que é receber você aqui na Faculdade de Educação. Eu digo isso porque o Lattes, ele não traduz muito a vida da gente para além do que a gente faz na academia, né?
E o que acho que traduz muito a sua trajetória é a luta pela educação pública, né? Sempre foi uma luta admirável na sua trajetória. Então, seja muito bem-vinda a esse espaço. Nós convidamos você porque a gente entendeu que estamos, então, recebendo estudantes de várias licenciaturas, né? E a rede municipal de Juiz de Fora sempre foi uma rede parceira, né? Muito qualificada nessa formação, né? Nessa coparticipação de formação com os estudantes e as estudantes. Então, a gente queria muito te ouvir, mesmo sabendo que você tem menos de um mês nesse cargo e que sabemos que a transição foi muito curtinha, mas a gente queria muito te ouvir, então, sobre esses desafios diante de um momento tão delicado como esse em que nós estamos vivendo. E aí, né, Nádia, nós combinamos que você falaria um pouco dessa, né, dessa realidade, das perspectivas, dos projetos, né, do que vocês já conseguiram fazer, e eu vou ficar aqui de olho no chat e a gente vai, então, recolhendo, conversando a partir do que aparece das questões, das considerações das pessoas que estão nos ouvindo. Muito obrigada por abrir uma brechinha aí nessa sua agenda para estar aqui com a gente. Muito obrigada, Núbia. Muito obrigada a todas. É um prazer imenso estar aqui. Foi bem corrido o dia, mas assim, foi um dia que eu fiquei no coração palpitando de estar virtualmente na minha casa acadêmica, como eu chamo, que é o FJF, a nossa faculdade de educação. Como você bem disse, né, toda a minha formação a partir do curso superior se deu na UFJF. E eu ainda sou aluna do programa de pós-graduação. E ainda tem esse desafio, né? Se não bastasse a secretaria, ainda tem o desafio do doutorado. Mas disso tudo, e do medo que vem naturalmente, eu começo dizendo que não é um medo paralisante, é um medo que impulsiona a buscar soluções, a buscar caminho. E eu sei que eu não estou fazendo isso sozinha, então isso dá um conforto. Então, eu quero agradecer a toda a Faculdade de Educação, ao DEA. Eu fiz parte do DEA, eu fiz parte do DEA, fui militante no movimento estudantil e assim que eu formei, eu sou de uma época em que tinha sempre concurso público na prefeitura, e aí eu fui passei em 3 concursos, assim, menos de 5 anos, e então eu entrei, que eu formei em março, em agosto eu era professora, né, concursada na prefeitura, estou indo para 28 anos, pude trabalhar como professora coordenadora pedagógica, trabalhei um tempo na secretaria, quando o professor Paulo Corvelo era secretário, fui diretora eleita 3 vezes em escolas na região norte. Então, assim, quando veio o convite, convocação da professora, eu parei para ali e fui tentar entender, e aí falei, não posso, vamos seguir, porque tem todo um grupo, tem todo um projeto que vem sendo sonhado há muito tempo. A professora Margarida me lembrou que na primeira eleição dela como reitora, eu estava à frente do DCE, no primeiro turno eu não votei nela, eu votei nela no segundo turno, e depois nós seguiu no campo, junto ao partido político, eu filiada ao PT, fiz isso, né, essa caminhada política, e esse compromisso dessa de defesa da educação é um compromisso muito maior, né, bem mais amplo, e que a gente acredita profundamente. Então, na primeira reunião com os diretores, eu pedi que ela conversasse no início, né, na abertura da reunião, diretores e vice-diretores e coordenadores pedagógicos, e ela um autor que falava que diante de um desafio assim infinito, a gente não tem a chance de errar, não tem a possibilidade de errar.
Claro que não estou falando em perfeição, né, e que a gente não vai errar. Nós já estamos errando em alguns aspectos, erraremos em outros, mas a gente está num processo de construção. Então, eu também agradecer a lição que eu tive enquanto a Nádia, a professora Nádia Pessoa, de muita gente, né, dessa equipe que é a rede municipal, e depois a habilidade que eu tive de constituir um grupo de trabalho de confiança, um grupo de trabalho que está pautado, que conhece a rede municipal, de pessoas que são 7 mulheres lá. Eu, a subsecretária Graciele, mais as gerentes de evento. Então, eu tenho que citá-las também, porque eu pensei com muito cuidado, com muita atenção. Então, à frente do Departamento de Ensino Fundamental está a professora Marisa, à frente do Departamento de Execução Instrumental, o DEIM, a mulher do dinheiro, vocês já fiquem sabendo, né, para vocês cobrarem, é a professora Ana Cecília. À frente do departamento de pessoal, ela é professora, ela não é professora, mas ela está na área do direito, é a Fábia. À frente do departamento de direito, a professora Ana Lopes. À frente do DI, Departamento de Inclusão e Atenção à Educando, a professora Ana Paula. Acho que eu falei todo mundo aqui, né, meninas? E qualquer coisa, eu vou pedir ajuda às universidades. E à frente do Departamento de Formação, minha querida professora Lu Castro. Então, esse grupo, com suas equipes, assim, e aí junto às escolas, nós estamos passando, né, falou, vamos conversar um pouco por esse momento, não tinha como ser diferente. A gente está vindo de uma situação extremamente atípica, um ano de 2020 com muitos desafios, como você disse, né, Núbia, a gente está ressignificando um monte de coisa, nós aprendemos, tivemos que aprender fazendo, e nesse sentido erramos muito, mas também construímos muito. E a semana passada, ouvindo a presidente da Undime de Minas Gerais, ela lembrava que foi um ano mágico também, por causa disso, pelos aprendizados, né, de tanta diversidade. Mas, assim, foi muito bom chegar na Secretaria de Educação numa transição, e foi uma transição menos de 3 semanas. Encontramos um grupo que estava lá, que tinha construído um memorial de gestão. Então, foi fácil visualizar tudo que estava, mais ou menos, assim, em secretaria. Fomos vidas muito bem por todos os departamentos e fomos entendendo, né, a gestão em si, como que estava funcionando cada um. Esse memorial de gestão, ele consta numa plataforma, o Convívio Educação. E aí entramos sabendo, né, num trabalho que vai ser integrado com esses grupos, manter essa parceria com o DIME em nível nacional, com o DIME MG, essa integração com o secretário, e é importante, a gente vai aprendendo juntos, vamos conhecendo outras experiências, também vai construindo a nossa própria aqui. E para isso, e com isso, a gente não só tem, e só é possível fazer junto com as escolas, junto com todos os servidores da Secretaria de Educação. Nós somos, junto com a saúde, as 2 grandes secretarias, em termos de recursos, e em termos, nós somos a maior secretaria. Nós temos em torno de um pouco mais de 6 mil trabalhadores na Secretaria de Educação, entre professores, diretores, secretários, coordenadores pedagógicos. Nós atuamos com 101 escolas, entre educação infantil, ensino fundamental, primeira e segunda etapa, e EJA, e temos o SESU, que também atende uma parcela pequena, mas também de ensino como ele. E temos 46 creches parceiras, é um modelo que se constituiu nos últimos anos. Nós não temos as nossas creches municipalizadas, apesar disso ser uma revisão histórica dos movimentos sociais, do Fórum Mineiro de Educação Infantil. As nossas creches são unidades parceiras
que, né, são constituídas e funcionam através de chamamento público. Então, é uma equipe bastante grande. Mas a primeira medida foi de trazer o todo para pensar junto. Óbvio que nós temos ideias, nós temos uma proposta de trabalho que foi colocada do governo da professora Margarida e do Kennedy. Essa proposta foi colocada, todo um projeto foi colocado, e esse projeto é o vencedor, e nós assumimos isso. Mas nós temos esses direcionamentos, mas temos agora uma construção coletiva. Eu vou repetir isso o tempo todo. Nessas 3 primeiras semanas, nós já tivemos a oportunidade de estar, em alguns momentos, em reuniões virtuais com escolas separadamente. Já tivemos reunião com CAEs, os 4 CAEs. Nós temos também, além das escolas, das creches, 4 centros de atendimento educacional especializado. Então, é uma rede bem significativa, maior que... Atendemos em torno de quase 40 alunos. Que é maior que muitas cidades pelo Brasil afora, né? Então, é um desafio muito grande, mas está sendo um desafio pautado no que a Núbia começou falando, no que o Paulo Freire faz enquanto possibilidade de vivência, que seja uma vivência compartilhada, dialógica. Não há como pensar diferente. E aí eu estava esquecendo de falar, mas ontem, quando eu estava conversando com uma pessoa muito querida, ele falou: Nádia, amanhã, 27 de janeiro, é o Dia Internacional das Vítimas do Holocausto. Falei, olha que data, né, significativa, e acho que a gente tem que lembrar essas datas. Como você lembrou do centenário do Paulo Freire, que é uma data comemorativa, mas a gente tem que lembrar esses momentos da história, especialmente nesses momentos difíceis em que o fascismo, né, chega muito perto, batendo a porta. É bom a gente lembrar que o Holocausto, exatamente pela falta, né, por uma imposição de uma ideia de um povo único, de um único tipo de pensamento. E é o oposto disso que nós viemos vivenciar, que nós já vivenciamos e que nós propomos enquanto proposta. E também, hoje, uma amiga nas redes sociais lembrou que, né, completamos 8 anos daquela terrível tragédia que aconteceu no sul do país, na Boate Kiss, quando mais de 200 jovens morreram por inoperância do sistema público, né, por inoperância de muitos setores. E é contra isso que essa inoperância que a gente tem que atuar enquanto gestor, porque o sistema público, essa imensidão que é o sistema público, ele também é confrontado o tempo todo. Por exemplo, eu estou conversando com as escolas particulares, né? Eu sou a secretária, eu ando com os representantes das escolas particulares, assim como eu estou conversando com os representantes trabalhadores, já conversamos com o Sincerpo, já conversamos com parte do sindicato das escolas particulares, com o segmento da educação infantil, e elas trouxeram muitas questões, as representantes, questões que eu nunca tinha parado para pensar enquanto, né, cidadã, e que agora, como secretária, eu tenho que pensar e dialogar também. Amanhã, outro encontro com o sindicato das escolas particulares. Estamos, né, para receber também o sindicato dos professores da nossa rede, e que representa também os professores da rede particular. Então, assim, ou trazemos esses atores para esse diálogo, ou a gente não vai conseguir ultrapassar esse momento. Com o que a gente trouxe, além do pedagógico do ano de 2020, nós trouxemos resquícios muito pesados. Nós estamos de que, né, com pessoas muito cansadas, pessoas vencidas física e mentalmente, porque o processo todo que estamos vivendo está sendo comum em qualquer área, em qualquer categoria, mas nós estamos com o Ministério da Educação que não nos oferece suporte nenhum. Hoje eu li uma matéria na Carta Capital,
em que alguém falava isso, né? A gente, com ou sem ministério, não temos. O Conselho Nacional de Educação, só no final de abril que começou a dar algumas orientações para nós. Então, a nossa rede começou a construir uma proposta a meados do mês de maio, e efetivamente começamos a contar o nosso ano letivo de 2020 a partir de agosto. Então, nós tínhamos que cumprir as 800 horas letivas do ano de 2020 a partir de agosto. Nós estamos, depois de amanhã, dia 20, sexta-feira, nós estamos encerrando, teoricamente, o ano de 2020. Paramos, temos um recesso agora no mês de fevereiro, reposição de greve, um recesso, reorganização escolar, no nosso caso da secretaria, né, contratação dos secretários escolares, que também é um processo que já está atrasado, contratação dos professores que comporão a continuidade, e aí, da mesma forma como Belo Horizonte, visto também, recebido várias, a gente organizou, né, estou falando nós, rede, organizamos o nosso calendário 2020 e 2021 num contínuo pedagógico. Então, não dá para a gente parar esses 2 anos. São 2 anos que caminharão juntos. E, provavelmente, isso vai reverberar até 2022, 2023. Né? A recuperação do conteúdo, a reaproximação, porque a gente tem que começar que, em algum momento, vai retornar de uma forma diferenciada. Inicialmente, a partir de março, nós iniciamos o ano de 2021, o ano letivo de 2021. Iniciaremos ainda de modo remoto, né? Estamos em plena pandemia, no momento, inclusive, em que os casos vêm aumentando, que o vírus está modificando, e aí coisas novas estão surgindo. Então, nós estamos num contínuo pedagógico durante esse ano, de forma remota. Provavelmente, lá para frente, não sei quando, né? Depende muito da vacinação, depende muito de todo o contexto que a gente está vivendo. Então, mas a gente, né, teremos provavelmente um momento em que teremos uma organização híbrida, em que vai funcionar o presencial e o remoto, e até o dia que voltaremos. E para isso, enquanto escola, né, enquanto junto com as escolas, temos algumas ações que estão desenhadas que eu quero destacar aqui, para que ajude, né? Que é uma conversa. Eu não trouxe nada preparado em termos de slide, que nós estamos, inclusive, fechando isso para uma conversa que teremos segunda-feira com a nossa rede. Já aproveito para dizer, né, para os profissionais da rede municipal, que mesmo segunda-feira, já iniciando o recesso do mês de fevereiro, nós faremos uma reunião bem ampliada, por essa mesma plataforma no YouTube, uma reunião com diretores, vice-diretores, coordenadores pedagógicos, secretários, professores e os coordenadores das creches, para apresentar exatamente o que nós fizemos esse primeiro mês, quais foram os encaminhamentos práticos, corridos, né? Estamos apagando bastante incêndio, e isso mesmo do processo. Estivéssemos no tempo normal, aspas, né? Nós estaríamos desde janeiro em recesso, no momento da reorganização, e nós estamos fechando um 2020 para iniciar 2021. Então, nesse tempo corrido, nós estamos apagando os incêndios normais da vida, do cotidiano mesmo, e também do que se apresentou. Por exemplo, um desafio que as escolas estão vivendo nessa semana, é um desafio imenso, que é um desafio que une Secretaria de Educação, Secretaria de Agropecuária e Abastecimento, que foi a entrega que está sendo a entrega dos kits de alimentação para quase a totalidade das nossas crianças da nossa rede municipal. O ano passado, com o fechamento das escolas,
a secretaria, a gestão anterior, optou por uma alimentação em que uma parcela, em torno de 12 mil crianças, eles fizeram ação pelo cadastro único, junto com a Secretaria de Assistência Social e da Saúde, fizeram um cartão de R$ 50 por aluno de 6 meses. E não foi utilizada a verba, esse foi um recurso da prefeitura. Isso atendeu 12 mil crianças. Nós fizemos um cadastro nas primeiras semanas de janeiro, e mais de 24 mil crianças, né, foram inscritas para ver o que nós vamos fazer, então, nesse primeiro mês. Um kit alimentação, não é uma cesta básica, é um kit alimentação que corresponde, em termos nutritivos, calóricos, isso tudo pensar na equipe da nutrição, para cada aluno, que cada aluno consumiria esse mês se tivesse na escola. Então, vocês imaginam fazer esses kits para mais de 24 mil crianças, espalhar por todas as escolas, por todas as creches. Nós só estamos conseguindo fazer isso porque as escolas, as creches estão nos ajudando muito. E aí nós fizemos um chamamento para as equipes. Isso não poderia ficar, né, com a gestão, com os gestores, só com o diretor, vice-diretor e o pessoal da zeladoria, da limpeza. Nós fizemos um chamamento para que os professores entrassem e viessem nos ajudar. E transformar isso, inclusive, no momento pedagógico, que é o distanciamento social. E recebemos uma excelente resposta. Isso conta como tempo pedagógico para eles, porque é um trabalho pedagógico. Então, eu agradeço imensamente. Peço desculpas porque estamos vivendo vários transtornos que acontecem mesmo, mas, assim, a equipe toda do DIA e a equipe toda da Secretaria de Agropecuária está, né, em busca de solução para esses problemas, estamos abertos, mas é um desafio. Poderíamos fazer enquanto ia sozinhos. Estamos fazendo, e isso está chegando a nossas por causa das equipes nas escolas. Então, um agradecimento, uma gratidão por poder vivenciar esse compromisso de vocês. Isso também volta a acalentar, né, o coração, como eu estou dizendo em vários momentos. E a gente está fazendo isso, eu tinha esquecido, mas eu queria lembrar o que eu tenho falado também em reuniões, que quando a Margarida reúne toda a equipe, todo o secretariado, num dos primeiros encontros nossos, lá ainda em dezembro, ela faz questão de sempre reunir todo o secretariado, todos estão caminhando em conjunto, nós estamos sabendo que cada secretaria está trabalhando, está atuando, isso é muito importante, porque isso cria uma integração. Eu sei que se eu precisar do setor de obras, eu posso buscar o setor de obras, eu sei que se eu precisar da saúde, eu posso buscar, e eles também, a relação mesmo de muita integração. Nós viemos com essa proposta e isso está se cumprindo. Num dos nossos primeiros encontros, a Margarida levantou 4 pilares básicos para essa gestão que a gente destacar, porque isso se reflete diretamente na educação. Primeiro, uma gestão com ética e transparência. Então, tudo que estamos fazendo, tudo que faremos, será público. E já deixei muito claro para as nossas escolas que o DEIN, que é o departamento que executa a obra, que trabalha com o dinheiro, como eu disse, as contas estão abertas. E que as contas das escolas, o dinheiro público que chega nas escolas, tem que estar também na porta das escolas. Tem que estar transparente, a sociedade tem que saber o que nós temos de recurso, no que nós consumimos esses recursos, com o que consumimos. Nós temos que devolver com transparência aquilo com o que nós atuamos. Então, ética e transparência envolve uma mudança muito grande, que é transformar essa prefeitura, trazer a tecnologia. Para vocês terem uma ideia, gente, na Secretaria de Educação não tem Wi-Fi, no gabinete da prefeita não tem Wi-Fi. Nós andamos, como diz um colega do secretário, em termos de tecnologia e de informatização, no tempo das carroças. Então, nós temos um desafio de
informatizar essa prefeitura toda. Informatizar a prefeitura, outro desafio que nós já estamos discutindo junto com a SRH, né, a Secretaria de Recursos Humanos e a Escola de Governo, uma capacitação em massa de todos os profissionais da educação. E, posteriormente, isso será estendido para toda a prefeitura. Esse é um outro imenso desafio, porque os professores foram aprendendo com muita ajuda dos colegas, com muito empenho de uma determinada equipe, de uma equipe dentro da Secretaria de Educação, mas ainda temos muito a aprender, e é para sempre, o recurso técnico é para sempre. Então, nós ofereceremos essa capacitação em massa, estamos pensando em estratégias em termos de equipamentos, chips, não temos nada formulado ainda, mas já avançamos em várias discussões, há experiências muito importantes, muito interessantes, estamos levantando como é que foi, se foi possível a atuação que tivemos com uma, né, a prefeitura tinha um canal de TV, se deu certo, se não deu, os programas que estavam vinculados, tudo isso a gente está discutindo abertamente. Então, ética e transparência. Segundo pilar, a participação. Eu vou falar, e por isso que eu vou fazer o tempo todo junto, porque isso é um princípio básico dessa gestão, e é um princípio básico freiriano, volta a falar, e da nossa Secretaria de Educação. Terceiro, o ponto que a professora Margarida falou muito, austeridade. Dando sempre resposta e sempre dizendo o que estamos fazendo com os recursos públicos, porque são da sociedade. E o que fazemos com os nossos equipamentos públicos? Os equipamentos públicos são das comunidades, são da sociedade. A Secretaria de Educação não é minha, a escola, ela não é, né, do diretor, a escola é da comunidade. Como é que a gente vai fazer essa gestão junto a essa comunidade? Eu sei que nós temos experiências maravilhosas na rede, isso vai ser compartilhado, isso vai servir de convívio, isso vai nos ajudar a pensar também, com certeza. E, por fim, o quarto, que é o do impacto, ou seja, de fazermos e de proporcionarmos, discutirmos ações que implementaremos de impacto no sentido de atender quais são as demandas da sociedade. Então, aqui eu já apontei algumas questões do que a gente já está fazendo. Quando a gente fala, né, do retorno às aulas, do que vai acontecer, para que a gente chegue até lá, que a gente não sabe o que será, e mesmo iniciando o ano letivo de 2021, ainda de forma remota, nós já estamos criando grupos de trabalho, e aí envolve todas e todas, eu volto a falar novamente, tanto a Secretaria de Educação, como uma comissão de diretores, que nós já tivemos no primeiro encontro com os diretores, traremos os representantes dos coordenadores, dos professores, dos secretários, para criarmos um grupo de trabalho que vai estudar os protocolos de volta às escolas. Temos milhares de protocolos, muito bons, inclusive, outros nem tanto. Temos várias pesquisas falando sobre a volta às aulas, sobre o impacto que essa pandemia, impacto emocional, social, econômico, nossos alunos. Então, a gente tem que estar discutindo isso e pensar esses protocolos, mas em conjunto, para que não venha nenhuma imposição. E assim, estudarmos, porque a todo momento nós temos notícias sobre as variações, né, desse vírus, e isso está acontecendo. O que a gente sabia lá em março não é o que nós sabemos agora. Nós já avançamos, já entendemos um pouco mais da doença, e é possível, então, pensando pedagogicamente como que nós vamos nos estruturar para isso. Porque uma perda em muitos sentidos, para nós profissionais, mas para as crianças, para os jovens, Ontem eu ainda assisti um vídeo muito bonitinho, Geração 2020, eram bebês que aprendendo a andar, que qualquer coisa que eles veem assim com formato quadrado ou retangular, os bebês põem a mãozinha e esfregam as mãos.
como se eles estivessem usando o álcool em gel, ação álcool em gel. Então, se lá nos bebês nós temos, imagina as nossas crianças, onde a aprendizagem se dá na relação com o outro, na troca, nas brigas, coleguinhas. Em tudo isso, essas crianças não estão tendo. Nós temos relatos, né? E aí, em todas as redes, eu estou falando da nossa específica, mas nós temos isso de forma geral. O impacto é muito grande, o impacto emocional é incalculável. E nós temos que lidar com isso também, de forma remota, mas também como que a gente vai avançar nesse sentido. Como faremos o uso dos equipamentos públicos, aí eu falo que não é só a escola, porque a volta, o retorno, o nome que a gente queira dar, vai envolver todos os equipamentos públicos. A escola não vai poder pensar sozinha, ela vai ter que pensar com o CRAS, com o CREAS, com a UBS, com todos os equipamentos públicos que a gente tem nas comunidades. E a gente pensar isso enquanto gestor, enquanto prefeitura, gestora com todas essas secretarias, com os equipamentos públicos e com as lideranças dos bairros, né? Sei lá, comitês de bairro, a gente vai ter que atuar com todos os setores. Não tem como a gente pensar que virá um protocolo perfeito, que virá um momento em que a gente retorna e que vai estar tudo pronto. Não há isso. E uma forma, né, uma das medidas também que está sendo adotada, que foi gestada no anterior, como o fato de nós não termos trabalhado inicialmente a maior parte do ano, né, nós trabalhamos poucos dias, dia 17 de março nós fechamos tudo, a gente pôde economizar um determinado valor. E esse valor, então, ele foi, parte desse valor economizado, foi colocado através de uma proposta de um PNE emergencial. É uma verba extra na nossa escola, que é um dinheiro da prefeitura, que está sendo destinado a todas as escolas. Ficou determinado um número X, um valor X, dependendo do número de alunos de cada escola. Então, algumas escolas já estão recebendo esse valor. E para quê que é esse dinheiro? É para fazer pequenas adaptações na escola. Pensando junto com o arquiteto que tem lá dentro da secretaria, nos ajudado muito, e com o setor da vigilância sanitária, com orientações, nós estamos orientando, o DEIN está fazendo reuniões com cada grupo de escolas, assim que eles recebem essa verba, porque as escolas foram orientadas a pensar coletivamente pequenos projetos, o que elas poderiam fazer. E é o básico. O que é o básico? Janelas para ventilar as nossas salas de aula. Nós temos muitas escolas com pouquíssima ventilação nas salas de aula. Temos que pensar em janelas para ventilar, pias na entrada da aula, porque muitas vezes a criança chega na escola e às vezes ela não teve como tomar banho em casa. Nós trabalhamos nas escolas, nas periferias. Nós temos 2 escolas centrais, as nossas escolas municipais estão nos bairros, nas periferias, estou dizendo, né, no setor, nas áreas mais distantes do centro da cidade e na zona rural. Então, o que nós precisamos trabalhar são escolas arejadas, escolas onde as crianças possam lavar as mãos. É o básico. E daí outras questões que aí são próprias de cada escola. Mas a gente está pensando junto com essas escolas, para as escolas também não tirem sozinhas e não fazerem, ou não gastarem um recurso de forma errada que depois não vai funcionar para o que precisamos. É o suficiente? Não, óbvio que não. Desde o primeiro dia, né? Dia 4 foi o dia que eu entrei na secretaria oficialmente como secretária, eu recebido demandas, quase todas as escolas, com certeza receberei de todas, demandas por construção, por reforma, muita coisa. E mesmo que eu tivesse o recurso da prefeitura, eu não conseguiria fazer tudo que é necessário. Mas estamos encaminhando, uma a uma, em grupos, por território, né, que é a nossa proposta também enquanto gestão, estou falando de gestão de toda a PJF, de trabalhar em territórios, buscar essa identidade do território,
porque não tem como funcionar também diferente. A cidade expandiu muito, ela perdeu muito da sua identidade em alguns pontos, então ela precisa criar enquanto território. Para isso foram, né, criadas outras parcerias que estão pensando nisso também. Então, essas são ações que estamos encaminhando, e como eu disse para vocês, esse grande desafio da comunicação, nós estamos enfrentando, eu não sei a palavra, mas estamos fazendo todos os dias, ouvindo, dialogando. Não dá para atender tudo e todos ao mesmo tempo, mas é um compromisso nosso fazermos isso. Porque anos atrás, quando eu era diretora, nós desenvolvemos um projeto muito bom na prefeitura como um todo, e a minha escola deu pontapé nesse projeto, porque eu trabalhava numa área de extrema vulnerabilidade social. Esse projeto contemplou escolas nessas áreas, e aí eu lembro que o Rogério era secretário, Freitas, e ele ligou e falou assim: Nádia, nós precisamos de dois projetos de 2 escolas para a gente receber uma verba do Ministério da Educação, para a gente fazer um trabalho social junto às escolas. Eu falei: ai, que legal, quanto tempo para escrever esse projeto? Ele falou assim, ele ligou de manhã, ele falou assim: eu preciso disso amanhã de manhã. Então, eu tive no dia seguinte. E aí eu lembro que eu fui para uma sala, me fechei lá, tentei, escrevi o projeto, ia perguntando para um outro professor, e nós conseguimos, e nós encaminhamos, e nós recebemos aquela verba, e fizemos um trabalho, naquele momento, muito bom, muito importante, de construir um currículo pautado na vivência daquelas comunidades que a gente, né, onde a gente trabalhava. Estou falando isso porque foram várias escolas. Nós fomos fomos ao bairro, fizemos uma formação interna, capacitação interna, botamos calça jeans e tênis e fomos visitar a comunidade. E fomos trazer aquela realidade para dentro da escola. E daí construir o nosso currículo. Então, o desafio que nós temos também nesse momento é uma retomada de um currículo que nós estamos chamando de currículo de transição. Então, será um enxugar do nosso currículo que já temos construído na rede, que já está pautado na BNCC, né, na Base Nacional Comum Curricular, mas fazermos um enxugamento desse currículo, criarmos um currículo de transição, não sei se era esse o nome, para a gente, a partir de uma avaliação diagnóstica também, e, aliás, com muita satisfação estou recebendo nesses últimos dias, que o CAED, daqui de Juiz de Fora, junto com a Undime e vários outros parceiros da iniciativa particular, algumas fundações, eles construíram uma plataforma dentro da página da Undime, que chama... Esqueci, mas aprendizagem com qualidade, e esse trabalho será um trabalho que vai atingir, né, a quem estiver interessado. Amanhã nós já temos uma reunião também para pensarmos sobre essa plataforma, discutirmos melhor como usar essa plataforma para levar adiante uma discussão que estamos fazendo desde o primeiro dia, que é o concurso público, outro imenso desafio, né, a necessidade urgente do concurso público para os profissionais, professores, coordenadores, secretários. Então, estou jogando aqui as ideias do que a gente já está fazendo e estamos encaminhando. Mas, para fazer isso tudo, a gente tem que buscar esses outros recursos também na área tecnológica que eu comentei com vocês, que é outra vertente que a gente está seguindo, pensando em chips, em televisão, rádio. Tem uma escola que tem uma proposta muito legal de rádio. Enfim, temos aí para frente, né, a revisão do Plano Municipal de Educação, que é uma vitória a gente poder retomar, porque no determinado momento, quando foi votado o último Plano Municipal, nós, categoria, nós, sociedade, perdemos, porque foi um plano que foi aprovado com o conceito de diversidade que não abarca a diversidade. O conceito de diversidade no plano anterior, no plano atual, que a gente tem que rever, ele fala do conceito de
como se diversidade fossem só as pessoas com deficiência. E a gente, o conceito de diversidade, aquele que se estende para todos e todas. Não dá para a gente falar em diversidade, se falar em etnia, raça, se a gente não falar na comunidade LGBT, se a gente não falar dos quilombolas, se a gente não falar dos indígenas, se a gente não falar das variantes, das variadas religiões que nós temos um Estado que tem que respeitar toda a idade de religião que existe. Então, todas essas discussões estão na escola, mas muitas vezes estão meio que paralelas e não oficiais, e elas têm que ser oficializadas. Isso somos nós, essa integralidade de diversidade. Não dá para ser diferente também. E quero também colocar, nesses últimos anos eu estava trabalhando no CAE, então eu investi muito meus estudos na área da educação especial, na perspectiva da educação viva. O Ministério da Educação tentou tirar essa perspectiva, uma mobilização muito grande da sociedade, e nós impedimos um retrocesso à volta das escolas que separava e que diferenciava os alunos. Então, nós mantemos a perspectiva, e Juiz de Fora reafirmou, mesmo diante do avanço dessa ideia do MEC, Juiz de Fora reafirmou que nós continuaríamos com uma escola de educação, na educação especial, perspectiva da educação inclusiva. E, para isso, todo um setor da secretaria, junto ao DIAE, esse Departamento de Inclusão e Atenção ao Educando, está estudando a forma de agirmos juntos, os CAEs. Os CAEs, eles atendem crianças das escolas no contraturno, no AEE, Atendimento Educacional Especializado, quando a escola não tem esse atendimento nas suas escolas. Então, nós temos os profissionais nos CAEs, que são profissionais de AEE, temos os profissionais de AE em várias escolas, nas recursos multifuncionais. Temos os professores bidocentes, que são os professores que trabalham mais próximos nas salas de aula, que tem alunos com deficiência, que tem a demanda de mais um profissional. Então, todo grupo agora passa a pensar uma proposta para toda a cidade. E nós estaremos ouvindo, inclusive, também os representantes dos pais, das famílias desses nossos alunos, né? Volta a ideia do diálogo. Então, acho que eu já falei aqui, eu fui anotando. Há problemas, gente, já vou avisar, vou falar aqui na live e pode aparecer essa questão, que não é para eu responder agora, mas assim, já estou respondendo a toda a sociedade juiz-forana. Tivemos tendo alguns problemas no cadastro, porque, junto com o Estado, né, foi implantado um cadastro para esse ano de 2021, cadastro dos nossos alunos de forma virtual. E isso, para o nosso público que está nas regiões mais isoladas, na maioria das vezes sem acesso a equipamentos de tecnologia, acesso ao AI. Então, assim, está tendo um descompasso entre o que a gente sabe que é real e o que aconteceu no campo. Mas o setor de pessoal já está conversando e discutindo isso. Então, ninguém vai ficar sem vaga. As vagas estão garantidas, tanto conosco na prefeitura quanto no Estado, tá? Isso só porque se essa questão está aparecendo, então eu só quero ter bem claro, assim, colocado. E, por fim, eu quero terminar que nessa fala, essa conversa, que não é uma conversa, mas a Núbia está anotando né, o que está acontecendo, ela vai trazer, que vocês estão acompanhando pelas redes sociais alguns projetos que já foram implantados desde o primeiro dia de gestão. O projeto Boniteza, que é esse projeto de limpeza e zeladoria que está acontecendo das periferias para o centro. Esse projeto está previsto ser nos 3, 4 primeiros meses de gestão. As nossas ruas, praças, extremamente abandonadas, sujas, destruídas, está vendo um trabalho muito da Empave, do setor de obras, da Denlurb, e eles estão fazendo essas... E se vocês acompanharem, tem coisa muito linda sendo feita. E quando estávamos pensando no nome desse projeto, no grupo de secretariado, a secretária do Denlurb, a Gisele, ela falou assim, do centenário do Paulo Freire.
E aí ela comentou, ela citou uma frase do Paulo Freire em que ele falava, né, que a vida ela tem que se dar num processo de boniteza. E a boniteza não é uma questão estética, mas é de alma, é do olhar para o outro, é do que eu vejo de possibilidade, sempre em conjunto, sempre no diálogo. E aí ficou o nome Boniteza. E uma semana que o projeto tinha começado, a Gisele falou assim, Nádia, olha que coisa bonita. Ela falou assim, pensamos no nome Boniteza, nós pensamos em Paulo Freire. E eu falo aqui para vocês que eu estou revisitando, principalmente pela autonomia, fica como uma dica, eu tenho falado isso com toda a secretaria, com toda a rede. E nós, né, profissionais, professores, mais teóricos, pensando em Paulo Freire, Boniteza, nossa, que legal, representa a gente. Aí ela falou que um dos rapazes que estava ajudando na língua ligou para ela e falou assim, Gisele, esse nome Boniteza feito, porque boniteza é bonito com limpeza. Vocês acertaram no nome. Quando ela falou isso, eu falei, cara, isso é muito legal. Isso é diálogo mesmo. A palavra representou aquilo que eles estavam fazendo, que é o bonito com limpeza. Não podia ser diferente. E esse conhecimento, foi esse cara que está cortando mato, varrendo, cortando as praças, assim, só ele podia pensar nesse sentido. Então, olha o cruzamento de conhecimentos, né? Não há conhecimento maior ou menor, um melhor e o outro menor do que o outro. Os conhecimentos, eles se cruzam, eles são todos importantes. E aí tem uma outra história, e eu como professora, né, contadora de histórias, no dia que eu cheguei na secretaria, a gente está trabalhando, revezando presencial, colegas, né, com comorbidade estão trabalhando remotamente, e estamos fazendo, não podemos fazer aglomeração, a regra é não aglomeração, então são poucos profissionais divididos. E aí eu fiz uma reunião de manhã, fiz uma reunião à tarde, e aí quando eu chamei as meninas da limpeza, que são terceirizadas, eu falei, venham, vamos conversar, eu vou falar para todo mundo. Aí ela falou assim, mas não, isso é para conversa de professor. Eu falei, não, vocês são importantes. Eu fiz esse discurso de que os saberes são diferentes, melhores ou piores, e que eles se entrecruzam e eles fazem a coisa acontecer de forma mais legítima. Aí elas ficaram ouvindo. Na hora do almoço, a hora que eu voltei do almoço, a Maria, que é a moça que cuida lá do espaço onde eu trabalho, muito ali no gabinete, na região próxima ao gabinete, a Maria virou para mim e falou assim, já que você falou que pode dar ideia, eu queria te falar uma coisa. Aqui na secretaria, a gente descarta o lixo de forma muito errada. A gente mistura o lixo sujo com o lixo seco, não está certo. Se a gente separar o lixo direitinho, pessoas vão poder vender esse lixo, e isso é a forma mais correta de descartar lixo. Falei, Maria, só você poderia falar isso mesmo para mim, né? Ter esse olhar. Falei, pensar como é que a gente vai fazer aqui, chama os seus parceiros, seus colegas e vamos pensar. Quase todo dia, quando eu chego na secretaria, eu chego um pouco mais cedo, aí eles chegam e vêm me dar uma ideia, vêm conversar, e está sendo muito legal. E, por fim, a última história, para dizer desse nosso compromisso, foi que no dia que meu nome foi anunciado, que foi no dia 10 de dezembro, né? Foi quando a Margarida anunciou todo o secretariado, ninguém sabia que eu seria secretária, e foi uma surpresa muito grande, e naquele dia eu recebi, claro que muitos telefonemas, muitas mensagens, e eu não pude ouvir, até hoje tem mensagem que eu ainda não consegui responder, mas eu vou responder. Mas eu fiz questão de ouvir algumas pessoas, aquelas pessoas que cuidaram muito de mim quando eu estava lá na escola. Eu sobrevivi muito em Juiz de Fora porque eu sempre tive pessoas que cuidaram de mim. Eu tenho muita sorte de ter muitos amigos, a vida me premia com pessoas muito legais. E sempre tinha funcionários da limpeza, da Gina,
que tinha um cuidado especial de levar uma comida para mim sem eu pedir, até porque não era obrigação deles. Eu chegava na escola de manhã cedinho, né, começava o turno às 7 horas, eu chegava antes das 7. Quando eu estava chegando de ônibus na escola, eu via que uma das funcionárias corria, e aí, a hora que eu entrava na minha sala, tinha um copo de café e tinha de água. Eu falei, não tem que fazer isso, né? Você não é minha funcionária. Mas ela sabe que eu gosto de tomar café e tomar um copo d'água. E ela fazia isso como um cuidado, não era uma obrigação, não era pedido meu, era um cuidado. Então, eu tive muitas pessoas que cuidaram de mim. E essas pessoas eu fui atendendo. E uma pessoa especial que eu conheci o ano passado, no meio dessa pandemia, foi a Selmara, que é uma liderança, uma mulher negra, que mora lá no Sande, que faz um trabalho fantástico com a pastoral, criou um cursinho popular, que hoje é um projeto da UFJF. Uma militante dessas, cara, que você aprende muito, sabe? E aí a senhora, ela mandou uma mensagem e ela falou assim, Nádia, eu preciso dizer uma coisa para você. Ela falou assim, eu só entrei na universidade, se eu não me engano, ela cursa, acho que serviço social. Se não, desculpa, Selmara, se eu errei, mas assim, a Selmara, quando eu entrei na universidade, com mais de 30 anos, eu quero te pedir uma coisa. Ela falou assim, cria um projeto, Nádia, que desde pequenininho, os meninos de 6, 7, 8 anos, eles têm que ir visitar a universidade. Eles têm que saber que a universidade é deles também. Eles têm que ver a lindeza que o FJF é. Ela falou assim, porque eu, quando entrei aqui, com mais de 30 anos, quando entrei, no primeiro dia que eu cheguei na universidade, entrei naquele ônibus que fica andando, ela falou assim, eu fiquei circulando várias vezes, porque eu ficava vendo a lindeza que é o FJF e como eu demorei para descobrir que aquilo também era meu direito. E se a gente trabalhar isso desde lá do início. Então, assim, essas histórias que eu contei agora no final, é para que vocês entendam que essa narrativa, essa forma de narrativa, vai ser a minha forma de conduzir a secretária, junto com a equipe, porque é para isso que nós estamos, para desenvolver um trabalho, todos, né, como foi o nosso lema de campanha, uma JF onde tudo será para tudo ser para todos, nós vamos conversar, dialogar, porque senão eu vou criando os nichos de privilégio, e eu já entrei rompendo com algumas questões de privilégio, e isso já cria um desconforto, mas não tem problema, eu acredito muito nisso, porque eu sei que quando há privilégio para um, ou dois, ou três, eu estou tirando o direito de outros. A gente não pode admitir. Então, essas histórias todas são para dizer que nós estamos abertos ao diálogo, essa é a base de trabalho, e nós construiremos isso juntos. Agradeço mais uma vez a todo o empenho das equipes escolares, das creches, vocês estão sendo fantásticos, fantásticas. E como eu não posso citar os nomes, é impossível, das escolas, eu agradeço em nome da Maria Lizardo, a primeira escola onde eu trabalhei, né? Eu passei no concurso e fui trabalhar na Maria Lizardo, em Benfica. Lá eu fui eleita diretora com 25 anos. Lá, junto com a comunidade, nós lutamos e construímos a Escola Áurea Nardelli, na Vila Esperança 2, o primeiro equipamento público naquela comunidade, equipamento que é cuidado pela comunidade, porque ele é gestado junto com a comunidade. Então, falando o nome dessas duas escolas, a Maria Lizardo e a Áurea Nardelli, eu só tenho a agradecer. Agradeço mais uma vez ao FJF, minha casa acadêmica, à Faculdade de Educação, ao programa de pós-graduação que me recebeu na especialização, no mestrado, agora no doutorado. Eu tenho muito medo de desapontá-los no doutorado, eu tenho conversado muito nisso, orientador, e eu não quero desapontar vocês e nem o meu orientador. Então, eu agradeço muito
a essa faculdade e ao UFJF como um todo. Eu tenho amigos de todos, quase de todos os cursos, até porque eu fui militante no movimento estudantil, isso permitiu um olhar muito grande, muito amplo. Então, muito, muito obrigada. Muito obrigada às meninas que estão aqui fazendo, né, a interpretação em Libras, nosso imenso desafio da acessibilidade, e a acessibilidade passa pela possibilidade de um encontro como esse. Os surdos, os cegos tenham acessibilidade. Nesse momento, nós estamos sem áudio, desculpa. Acessibilidade é mais do que espaço físico, mas é também adaptação do espaço físico. Então, assim, muitos, imensos desafios, mas o medo não nos paralisou, a angústia também não. Já desculpas antecipadas pelos enganos que virão, mas vou estar aberta. Na minha idade, já é possível a gente reconhecer os erros e entender que eles fazem parte mesmo do processo, né? Mas que a gente não pode, tem que avançar. Então, eu faço um chamamento para que a gente trilhe junto esse caminho, siga juntos, com os embates. Embate não é negativo, discordância não é coisa negativa, eles são necessários, senão a gente não anda, né? Então, certos para todos e todas, né? Para os representantes dos trabalhadores, tanto o Simpro, o Sincerp, que trouxe questões muito importantes da MAC, o desafio, né, de cumprir uma demanda muito apontada pela professora Margarida, que foi estender as vagas nas creches. Nós todos sabemos que crianças que tiverem acesso às creches são crianças que têm mais possibilidade de aprendizagem, né, no ensino fundamental, médio. Então, esse também é outro grande desafio e que já estamos encaminhando. E é isso. Agradeço imensamente. Não sei se tem tempo para alguma questão, Núbia, mas, assim, eu me senti livre para abrir o coração, já que é uma conversa inicial. Estou aberta para todas as outras que virão, para todos os outros encontros, já com propostas sólidas, né, mais definidas. Eu me proponho a estar apresentando nesses outros momentos. E é isso. Meu muito obrigada, e se tiver alguma questão que eu possa responder. Nádia, muito obrigada por essa fala. Nós estamos aqui com uma presença muito significativa das escolas do município, dos CAEs, das creches e dos estudantes, né, das licenciaturas, conforme a nossa intenção nesse encontro. Você nos deu uma aula sobre os desafios de uma gestão de uma cidade do porte de Juiz de Fora, mas também nos trouxe uma possibilidade muito importante, Nádia, que é pautar essas ações numa escuta sensível e principalmente democrática. Então, eu agradeço a você, né, pelo modo como você expôs os seus desafios, as suas inquietações e o chamamento para uma participação democrática, né, dialógica. Isso é fundamental. Eu fiz aqui, Nádia, um arrazoado do que apareceu no chat, já tem 49 comentários depois que você, né, fez o encerramento da sua fala. Eu não vou voltar ao chat, então eu me fiei nisso que apareceu enquanto você estava ali falando. Vou dizer que muita gente te parabenizando pela fala, por uma fala implicada, né, de alguém que de fato conhece a escola e os desafios dela, de uma escola pública. E aí eu vou ler alguns comentários, porque eu acho que é importante você ouvir, sabe, coisas boas também, né, nesse momento em que você está aí à frente da secretaria. Muita alegria e esperança em ter a Nádia como secretária de Educação. A gente falou da esperança e da aposta que é alta, né, Nádia, antes de entrar nessa live. Que coisa boa, Nádia, você conhece bem a nossa realidade. Nádia, desejo muito sucesso para você e sua equipe. Grupo muito comprometido com a educação para todos. Que todas as prefeituras do país adotem uma postura ética e transparente, que foi o início da sua fala. Que orgulho ser você a secretária. Palavras como essas nos dão esperança, visto que estamos em momentos de tanto ataque à educação, né?
Palmas e palmas, excelente retomar o PME, secretária de Educação gentil, simpática e responsável. E brava às vezes, né, Nádia? Para quem te conhece. Sinto leveza no seu olhar, na sua fala, nós precisamos disso. Viva as mulheres! Eu quis destacar esses comentários, mas apareceram outros. E eu vou fazer então, Nádia, já que a gente tem um tempinho, uma rodada de perguntas, pode ser assim? Eu vou começar pela pergunta que apareceu no final, que eu acho que é o que está tomando assim, um pouco a cena, né, do debate no campo da educação, que é essa história do movimento pela volta, né, às aulas. Né? Eu acho que o nosso movimento deveria ser pelo direito à vacina. Né? Eu acho estranho que venha primeiro um movimento de pedido de retorno às aulas, mas está aqui. A Elisângela disse assim, o movimento na cidade pela volta às aulas presenciais neste momento de recrudescimento da pandemia, como é que fica? Né? Será que a gente vai ter risco de voltar nesse momento às escolas? Essa é uma pergunta, e eu vou emendar, Nádia, numa questão que apareceu da Juliana Schmidt, que ela diz assim, os professores estão adoecidos. Vocês pensaram em alguma política pública para pensar esse momento, né, dos professores e professoras? E a outra nós sabemos da grande preocupação do retorno das escolas na cidade, principalmente pensando as questões da educação infantil e da creche. Então, eu sei que você já tocou nessas questões, né, relacionadas a esse olhar necessário. Desculpa, qual a última das creches? A última ela está dizendo o seguinte, eu estou encadeando, então, a questão da volta, a questão da vacina e a questão desse olhar para a educação infantil, que na perspectiva da Esther Mariani, se coloca como uma questão maior, já que são crianças, e principalmente as creches. Esse é um conjunto de perguntas, depois eu volto para fazer mais algumas, tá? Infelizmente, a gente não vai conseguir fazer todas, mas talvez essas que estão aí mais inquietando as pessoas, né? E a nós todos e todas. O movimento volta às aulas, como eu disse, eu recebi uma primeira equipe, né, as representantes da educação, das escolas de educação infantil, elas apontaram várias questões dos próprios protocolos, e amanhã tem uma outra reunião, e isso tudo está sendo pensado e gestado. Eu não estou fazendo isso sozinha enquanto Secretaria de Educação. Isso eu só posso fazer com os outros setores, né? Tanto saúde, assistência social, os sindicatos. Não tem como os sindicatos que aí eu falo não só os dos donos das escolas particulares, mas principalmente o sindicato dos trabalhadores, né? Que no nosso caso é o Simpro e o Sincer, porque o Simpro né, abarca o pessoal da MAC, que está nas creches. Então, o olhar, volta a falar, se for só de um lado, é impossível acontecer. Não tem como. E no momento eu sei como pessoa, como professora, eu entendo profundamente a angústia dos pais, inclusive dos pais que fazem né, que o movimento de volta às aulas não é só do grupo empresarial, há um grupo de pais. Eu entendo profundamente, e a gente está vivendo questões. Eu não tinha parado para, por exemplo, as escolas não estão abertas, mas estão sendo criados centros recreativos. Eu vi outro dia uma academia de bebê. Academia de bebê. Não é academia de formação, não. É academia de atividade física para bebê, tá, Núbia? Aí tema para estudo. Eu fiquei imaginando, juro que eu fiquei imaginando o bebê levantando peso, assim, eu tenho uma mania de ficar criando imagens, e na hora eu fiquei assim, falei, gente, e não estão nas escolas, né? E se não escola, eu só estou jogando as questões também, tá? Que eu não tenho resposta definitiva. Como não tem mais o recurso federal, e acho que isso tem que ser uma outra luta nossa, né? Emergencial, pode haver uma demissão em massa das professoras das escolas de educação infantil, que não houve matrícula e nem haverá matrícula. Para que o pai vai matricular numa escola particular, principalmente infantil, né? Se não é presencial, remoto, não dá conta. Então, são questões para a gente pensar. Eu estou jogando porque elas chegam até mim e eu também estou pensando. Sim. Então, sem a vacina também, gente,
A vacina a gente sabe que não chega nas crianças, mas se ela não chegar em nós, professores, a gente corre o risco não só de contaminar as crianças, como de ser contaminado, como levar para casa. Então, é um debate longo, longo. Por isso que eu já digo que nós voltaremos em março de remota, instruindo essas outras propostas, analisando o tempo todo e com os outros setores. Não tem como pensar diferentemente. E aí eu entro no que a professora falou sobre o adoecimento. Verdade, professora, os professores estão adoecidos física, mentalmente, e assim, eu já adianto para vocês que, por exemplo, não foi previsto no orçamento desse ano o ACVM que nós temos, que é uma ajuda de custeação do magistério. Foi pago em 2019, foi pago em 2020, por causa, não estava previsto também no orçamento, mas houve essa economia, né, pelo não presencial, foi pago, inclusive alguns estão sendo pagos agora, houve um atraso, eles estão sendo pagos agora, e eles não fizeram uma previsão para o ACVM desse ano. Então, a Ana Cecília, que é a mulher do dinheiro, ela está rebolando, porque é missão dela achar 5 milhões no que nós temos para garantir o ACVM. Porque eu não tive que comprar computador, que o meu computador ainda estava em boas condições. Mas eu comprei 5 fones de ouvido, que eu não me adaptava, tive que trocar o celular, Smart TV, então uma série de equipamentos que senão eu não poderia, inclusive, e sobreviver nesse momento, e que eu sei que isso não foi uma garantia a todos os professores, foi uma garantia para e não foi para a grande maioria, e isso adoeceu. Então, o que nós já estamos pensando inicialmente, professora, além da capacitação em massa, em termos de uso dos recursos tecnológicos, porque também o que a gente viu foram muitas experiências fantásticas de reinvenção, ressignificação, professor que estava ensinando professor, mas também teve o professor desesperado e por não saber usar minimamente, acabou contratando outros colegas professores para fazer um PDF, para fazer uma apresentação mínima que fosse. Então, há um déficit, né, nessa formação nossa. E a gente falava isso antes de começar, né, Núbia? Eu mesma, eu sou uma das primeiras a entrar nesse curso de capacitação, porque eu tenho muita dificuldade com os recursos tecnológicos. E eu estou aprendendo muito também. Então, a capacitação também é uma forma de estar acalmando, porque o professor instrumentaliza e toma como poder uma forma de atuação que vai amenizar o impacto, o problema que ele tem de fazer e não conseguir fazer. Mas assim, a partir da sua pergunta, eu já estou aqui pensando como que nós vamos pensar junto à assistência social e à saúde num outro tipo de acolhimento também, né? Além do processo de equipe. Porque a experiência que eu tive com 2 escolas na passada, especialmente nessa semana, que na hora que nós dialogamos e que chamamos para o trabalho em equipe, isso já estava acontecendo. Eles já estavam se ajudando. Mas quando houve um compromisso de todo o grupo naquele momento, junto com a gestão, as pessoas se organizaram melhor. E, com certeza, o impacto, né, do peso que por exemplo, que está acontecendo, que é o kit alimentação, matrícula, que é prestação de conta, ele amenizou. Ameniza, a minha saúde mental está também um pouco mais garantida. É efetivo? É efetivo, sim, falando. É uma pequena ação, parece pequena, mas ela é significativa como um todo. Mas a gente vai ter que pensar outras coisas, sim. E aí já aceitamos soluções. Para isso que também a gente amanhã, né, nós estaremos numa reunião com o CAED, pensar em plataforma pedagógica, curso e outras questões todas aí que temos pela frente, mas de acolher também o profissional. E essa plataforma que está sendo feita, discutida já lá na Undime, com o CAED e vários parceiros,
é uma plataforma para a qualidade na aprendizagem. E a qualidade na aprendizagem passa pelo professor, indiscutivelmente. Então, faremos sim, professora. Não tenho também resposta definitiva, já estou apontando alguns pontos que já estão acontecendo práticos e imediatos. Parece que não, mas só a escuta tem feito muito isso. Às vezes a colega professora chega lá desesperada, e ela precisa sentar e precisa chorar, e precisa falar. E às vezes é só um momento de escuta, mas também como atender no outro grau, que é o cuidado mental, né? Que aí vai além, que a gente precisa pensar. Eu fui mantendo a sanidade mental nesse momento todo, porque eu consegui manter uma rotina, caminhar, correr na rua, usando máscara, ficando com muita alergia aqui no nariz, mas aquilo foi uma forma de me manter, né? Fora, assim, os amigos que foram, né, ajudando a gente a pensar. Não sei se respondi, mas, assim, é o que eu posso, né, dizer. E a educação infantil? Nós vimos, como eu disse, nós temos um grande desafio, que é a municipalização da educação infantil. Isso não se dará nem a curto, nem a médio prazo, mas é um processo que começa a acontecer. Mas nós observamos com muita tranquilidade também, nos tranquilizou, uma proposta pedagógica que é encaminhada junto às escolas e que cria as creches conveniadas, né, essas que a gente chama de creches parceiras, e isso dá uma unidade no encaminhamento pedagógico, na formação das coordenadoras, das profissionais que atendem as crianças, os bebês, porque eu tenho falado isso, dos nossos bebês da creche, são os nossos alunos na escola. E aí, assim, critérios mais claros, critérios mais objetivos. Por coincidência, foi ontem, eu cheguei na secretaria cedinho, não tinha começado ainda o cadastro, a entrega de documento do cadastro das creches, e eu chamei o rapaz por esse setor, falei assim, como é que isso acontece? Assim, questões. Ana, isso não está bem definido, isso a gente pode melhorar, o encaminhamento. Nós temos uma demanda reprimida de mais crianças para entrar nas creches, e isso é imediato. Então, assim, já há 3 creches em construção de gestão anteriores, tem creches que estão sendo construídas há 6 anos. E, assim, Ana Cecília, com a Secretaria de Planejamento, eles estão correndo atrás, com Brasília, com tudo, que isso tinha que já estar pronto. Não tem mais sentido a gente ficar 6 anos construindo uma creche. Estou fazendo crítica a ninguém, estou dizendo que a gente vê isso. E tem que resolver, não tem outro caminho. E isso está, né? Estamos encaminhando, correndo mesmo atrás do tempo para atender o máximo possível e ultrapassarmos o que está proposto no Plano Nacional de Educação, que até 2024, que é atender 50%, nem que a meta é 100%. Não tem outro caminho. Né? Eu sei que é longo, mas a meta é essa. Eu não vou ficar mais 10%, mais 5%, que já atendemos tanto, que legal, não. A meta é 100%, e vamos correr atrás disso. Ok, Nádia. Eu vou fazer mais 3 perguntas, Nádia, mas com essa ideia de que é mesmo uma conversa e de que você não tem que mesmo que responder, até porque seria impossível. As questões que nós vamos levantar aqui são históricas, elas precisam de atenção, mas nós não temos respostas assim tão rápidas, né? Mas são importantes, por isso eu vou fazê-las, né? A primeira foi da professora Tânia, a querida professora Tânia Magalhães da UFJF. Ela diz assim: cara Nádia, como a secretaria está pensando a formação de professores a partir da relação com as novas propostas curriculares publicadas recentemente, né? Essa foi uma questão lá aí do final do ano, né? Teve a publicação da proposta e ela pergunta como é que, se vocês já estão pensando nisso, enfim. A Flávia Cedrola diz assim: boa noite, Nádia. A evasão é um fenômeno que acompanha em especial a educação de jovens e adultos, a EJA. O que pode ser feito pela CE para amenizar, combater essa evasão?
E vou emendar, Nádia, com uma questão que eu acho que atravessa tudo isso aí, que é a questão do professor Rony também da FACED. Você já tocou na sua fala sobre essa questão, quando você diz da necessidade de a gente repensar esse equívoco que foi pensar a diversidade como deficiência, né? Ele diz assim, como vocês estão pensando as políticas de educação e diversidade, especialmente questões de direitos humanos, gênero, sexualidade, raça, etnia, etc. Eu finalizo assim com essas questões que me parecem serem questões também de princípios, né, que estão nos princípios pedagógicos, no modo como a gente pensa a educação, e deixei de lado várias outras, e peço, então, desculpa a vocês, mas eu acho que nós teremos, principalmente com essa gestão que se coloca, né, como uma gestão democrática, participativa, nós teremos vários espaços para fazermos, então, as reflexões necessárias. É isso, Nádia, são essas questões. Beleza. Professora Tânia, muito obrigada. E sim, doutora Tânia, inclusive nós precisaremos muito de uma parceria efetiva com os profissionais, né, da Faculdade de Educação, de outras faculdades, mas especialmente da Faculdade de Educação, para repensar, vou pensar esse currículo, porque isso é um repensar mesmo. Não tem como. Quando a gente pensa em currículo, muitas vezes a gente pensa numa caixinha fechada de conteúdos e vai muito além disso. E nós conseguimos efetivamente, e aí não foi só a prefeitura, não foi, acho que, pelo que a gente percebe, né, a rede particular com seus próprios recursos, e da sua própria, o próprio público atendido também com acesso a recursos, tiveram mais possibilidade de desenvolver os conteúdos dentro da BNCC, do que é proposta. Nós fechamos esses currículos da rede municipal que estão disponíveis, né, na nossa página da PJF, que eu mesma, Nádia, como não fiz parte dessa discussão, que eu estava na área da educação especial, ainda nem me apropriei desses documentos, professora Tânia, mas tem toda uma equipe de formação liderada pela professora Luciana K, que já está pensando nessa perspectiva. Né? E aí eu vou falar de avaliação diagnóstica, currículo de transição, e que ela vai fazer esse chamamento também, né, de vocês que fizeram essa discussão lá junto com toda a... Como então a gente vai poder encaminhar a partir de março, né? Já com algumas coisas iniciais que a Luciana já está fazendo todo um levantamento junto aos profissionais, junto aos alunos. Isso também vai dar um embasamento para nós. Eu posso deixar de dizer, quando a professora pergunta do adoecimento, o CAED chegou a fazer uma pesquisa que está a disputar com os profissionais da rede sobre volta ou não volta. Depois não sei se você tem conhecimento, Núbia, eu posso disponibilizar. Acho que é material importante para a gente visualizar né, os nossos professores na rede municipal. Então, a gente está encaminhando a professora Luciana, inclusive hoje a Luciana e a Graciele não foram presencialmente, porque nós temos todas, eu, a subsecretária e a gerente, indo presente todos os dias. Então, a gente chega às 7h30 da manhã, sai às 7 horas da noite, né, emenda o almoço, porque é isso mesmo, demanda inicial é essa. Mas em alguns momentos, né, capturados, a gente está usando a expressão capturada, ou e você fica presa ali naquele cotidiano de apagar o fogo e não consegue estar pensando para além, porque a gente, né, tem que pensar para além, temos que ter proposta e não só apagar o fogo. Elas em casa fecharam várias questões que já serão apresentadas de segunda-feira. Sobre evasão, eu esqueci de falar, e foi bom que a professora perguntou, e não é só a EJA. A EJA é um crônico de evasão, e houve um compromisso da professora Margarida, né, com esse público, especialmente porque isso foi uma demanda dos profissionais, da categoria como um todo, e nós vamos pensar isso, sim, com muito cuidado. Mas há toda uma proposta do que chama, inclusive ligado ao IME, Unicef, que é chamado Busca Ativa, que já vem acontecendo na rede municipal, que é uma busca, né, são sugestões, propostas de como buscar, porque além dos AEJA,
nós perdemos muitos alunos do ensino fundamental, da educação infantil, porque nessa realidade da pandemia, muitas crianças mudaram. Os pais perderam emprego, os pais ficaram sem a escola, que muitas vezes era alimento da criança. Então, foi caótico. E aí, assim, a escola tem alunos que a escola não consegue. As escolas fizeram muito movimento. Então, como que a busca ativa se dá? A escola cria seus mecanismos com orientação da secretaria, e nós temos 2 técnicos que estão estudando muito busca ativa. A escola busca esse aluno inicialmente, né, com o cara da vendinha que tem ali perto, com o ônibus, motorista, ônibus, com os recursos que tem na cidade, onde essa criança foi parar, para trazer esse aluno de volta, mas a gente também, isso é limitado. Então, depois desse momento, a gente busca os equipamentos. Então, a área da saúde, as UBSs, que essas, com certeza, têm mais a referência. Então, a gente vai saber onde esse aluno pode estar, com o CRAS, com o CREAS. Então, a busca ativa envolve, né, educação, saúde, assistência. Em última instância, quem achou esse aluno, isso vai para o Conselho Tutelar e até o Ministério Público via a Promotoria da Infância e Juventude. E aí todos esses atores estão trabalhando, tá? Já tivemos um primeiro encontro enquanto gestão semana passada, temos já outros marcados, e estão correndo atrás através dessa metodologia da busca ativa. E aí vai servir tanto para o ensino fundamental, creche, quanto para a EJA. E, por fim, Rony, há um compromisso de toda a gestão, e especialmente da gestão da Secretaria de Educação, que é impossível, é inadmissível que dentro da nossa secretaria, que dentro das nossas escolas, nós admitamos qualquer tipo de preconceito. Nós vamos lutar muito contra a violência ao diferente, e a gente sabe que a pandemia expandiu a violência para as nossas crianças dentro das casas, violência contra as mulheres, né, dentro das casas também, muitas vezes praticada pelos seus próprios companheiros, a violência contra a comunidade LGBT, que fica mais fragilizada ainda nesse momento, e esse é um país que é um dos que mais mata a comunidade LGBT no mundo, isso é uma vergonha, é inadmissível também. E já afirmamos aqui, e eu espero muito contar com você, Rony, com Anderson Ferrari, da equipe, com o professor Gilvan, fantástico professor Gilvan, com quem eu fiz uma disciplina no doutorado, que tem agora a tanda dele, a Jussara Alves, que trabalha conosco na Secretaria de Educação. Nós temos agora o Mártios, que foi um secretário, né, um ministro mesmo das relações étnico-raciais durante os governos populares do PT, e ele está com a gente, o Mártios, ele está na Secretaria de Planejamento com um amplo conhecimento de gestão, né, via Brasília, a Secretaria de Direitos Humanos, que foi criada e que o Biel está à frente, pensando na ideia de ter para que a gente pense as questões específicas dessa amplidão também nos territórios. Então, é um compromisso firmado, publicamente, assinado, essa é minha assinatura, de que isso será a Secretaria de Educação. Eu fiquei sabendo de um profissional dentro da Secretaria de Educação que tem uns rompantes com falas misóginas, machistas, racistas. Ai dele, ou de qualquer um, que ousar, num espaço de educação, numa secretaria de educação, não se ressignificar nisso tudo. Ele não pode, eu não posso, ninguém pode ter esse tipo de atitude. A educação é o espaço do acolhimento, da
troca, da diversidade, da democracia, do diálogo. E, nesse sentido, não cabe nenhum tipo de preconceito. Eu sou, por essência, preconceituosa, eu nasci numa sociedade machista, racista, misógina, e eu tenho esses preconceitos enraizados. Mas eu aprendi com a minha amiga Jeane Elisa, uma vez que eu falei uma bobagem para ela, muito racista, e a Jeane Elisa, fantástica, que está à frente, né, da Funalfa, a Jeane, com muita educação, polida, virou para mim e falou assim: Nádia, eu também sou racista, eu também sou machista, como você é, mas eu levanto todos os dias com um compromisso de ser menos racista, menos racista, de contrapor isso que está impregnado aqui. Isso eu faço estudando, conversando, participando de muitas formações, né? Junto à escola, formação continuada junto à escola, estudos de caso, isso tudo tem que estar nessas pontas dessas discussões. Mas é inadmissível esse tipo de atitude. E para isso, inclusive, nós temos leis. E isso tem que estar, se necessário. Então, deixo esse convite à nossa Faculdade de Educação, aos nossos professores, os meus professores, né, porque vocês são meus professores, para vocês virem conosco para os nossos momentos de reflexão. E aí eu quero falar aqui de uma amiga muito querida da Faculdade de Educação, que tem o sobrenome Schaper também, mas não é a Núbia, é a Ilka. Amiga amada, né? Ela é mais nova que eu, mas nós atuamos juntos no Estudantil. E é um trabalho muito legal de escuta dos professores. Começou esse trabalho já há algum tempo lá no CAESU. E assim que eu entrei, eu falei, vamos estender isso de alguma forma. E aí responde aquela professora quando falou do adoecimento, porque o espaço da fala e da escuta é também um processo não só de libertação, mas de saúde e de construção que a gente vai fazendo também nesse sentido, além do pedagógico. E aí eu estou um trabalhinho aí que eu sei, e até agora eu não ouvi a Ilka. Desculpas, amada, que minha amiga, é minha amiga, mas eu estou me comprometendo aqui que hoje eu vou olhar o WhatsApp e nós vamos conversar, sim. E aí eu sei que ela trará uma excelente proposta para a gente implantar na rede. Então, um beijo muito querido para outra, né? Além de toda a família, aliás, porque vocês muitas vezes me acolheram, muitas vezes dormi na casa de vocês, né? A Núbia lembrou que eu fazia bolo. Eu nem lembro mais como faz bolo, Núbia. Mas eu vou voltar a aprender. Eu vou fazer uma sopa paraguaia, que é uma comida típica da minha região, para o próximo encontro presencial, quando acontecer pós-vacina, né? Tá certo, Nádia. Olha, que fôlego, hein, moça, que você tem, né? Que implicação, é boniteza ouvir você falar de educação, e nesse sentido, muitíssimo obrigada. Eu quero fazer aqui também alguns agradecimentos, né? As meninas que estiveram conosco, Ilza, Ercília, Ana Paula, muito obrigada por vocês estarem aqui, né? Eu já fiz esse agradecimento no início, e dizer também que os intérpretes, Nádia, da UFJF também têm se desdobrado, sabe? Para atender às inúmeras demandas. Nós estamos agora com a mostra de extensão e gostaríamos que eles também estivessem, né? Mas acho que as parcerias são legais por isso, né? A gente vai se completando nisso, né? Então, temos aqui as técnicas da prefeitura e temos a Ana Paula, muito obrigada, Ana Paula, da UFJF. Quero pedir a vocês, então, gente, nesses tempos então remotos, né, nós nos reinventamos e descobrimos as potências das tecnologias, né, Nádia? Nádia disse que está aprendendo e acho que estamos todos e todas. E aí essa live, ela fica gravada no canal da Faced. Gostaria muito que vocês visitassem esse canal. Nós estamos lá sempre com alguma novidade, alguma fala de algum professor, alguma palestra, e nesse momento é importante a gente ter a possibilidade de ampliar, né, as nossas conversas, os nossos diálogos dessa maneira.
Queria também dizer que há lives gravadas do semestre anterior, né, que fala sobre a estrutura organizacional da FACED, já que essa é uma live, a última, Nádia, de acolhimento e de integração da FACED. Então, tem estudantes chegando e a gente ainda nem teve tempo de ver, né, presencialmente esses estudantes. Então, há vídeos nesse canal, né, o canal da FACED UFJF, que fala sobre a organização da FACED, da direção, a chefia de departamento, as outras coordenações, que poderão ser, então, acessadas sempre que necessário. Recomendamos a live da Patrícia. A Patrícia está aqui nos escutando. A Patrícia é uma estudante do curso de Pedagogia à Distância, que sempre prestigia, é também estudante do DA, integrante do DA, e sempre está assistindo e prestigiando os eventos, mas ela também fez uma fala muito importante, falando o que significa ser um estudante, né, nesses tempos agora de pandemia. Agradecemos, então, né, a participação de todo mundo, dizer que a gente espera, num momento muito breve, estarmos juntos e juntas, mas que a gente precisa também lutar pela vacina, né, gente? Porque é um direito de todo mundo. Então, acho que é importante essa luta. Lógico que lutar pela reabertura das escolas com segurança também é um direito, mas eu acho que há uma coisa que precede a essa luta, que é exatamente lutar pela vacina. E quero fazer um agradecimento, Nádia, especial ao Marcos, que é um professor da Faculdade de Educação, e a Olga, uma professora da Faculdade de Educação, que estão na articulação acadêmica e que possibilitaram, então, possibilitou para todo mundo essa conversa aqui, né, tão importante para o município de Juiz de Fora, para a Faculdade de Educação. Dizer, Nádia, que para a gente é uma questão, é muito importante a ideia de estarmos caminhando juntos, né, de maneira efetiva, num projeto que a gente engloba, então, as diversas áreas do campo da educação, né. Nós temos professores muito implicados com a questão da formação, né, com a questão da educação de um modo geral, dizer que isso é um compromisso também da Faculdade de Educação, sempre foi, e acho que agora, com você dizendo dessa necessidade e dessa possibilidade maior ainda de atuação, acho que a gente está muito feliz com essas aberturas mais ainda, né? Bom, boa noite, né? Agradecer novamente a Nádia, a Júlia, que está aí nos bastidores, nosso anjo tecnológico, a Júlia, que é estudante da pedagogia e integrante do DA, muito obrigada. Boa noite a vocês e até a próxima. Quer falar, Nádia? Núbia, só Claro. Rapidinho, que nós já estamos conversando também com o IF Sudeste, né? Então, é outra parceria que é também o FJF, isso é muito legal. Sim, também com a Superintendência de Ensino. Então, é isso, portas abertas, né? Estamos aí. E tem agradeço uma coisa, Nádia, que eu anotei aqui, que teve algumas pessoas disseram assim, nossa, que live importante, potente, seria muito legal se a secretaria fizesse isso com frequência, tá? Não sei qual que é o alcance, as possibilidades na agenda, mas, bom, já que, né, as pessoas estão dando essa... todos aí, ó, vendo um excelente trabalho. Exatamente. Vá revezando aí, né, nessas conversas. Obrigada, Nádia. Boa noite para todos e todas. Beijos. Tchau, tchau.